Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um dia do evento RISE. Esse evento foi montado por um grupo de, vamos dizer assim, cientistas, né? Temos aí a participação, o apoio da FAPERJ, do SEBRAE, a UFRJ, que está coordenando todo o evento, e nós queremos agradecer o convite que foi feito para a gente participar desse painel. Meu nome é Cláudio Wilson, sou CEO da Biz Studio. A Biz Studio ela é uma empresa focada em apoiar competitividade de negócios, trabalhando nas áreas de aceleração de startup, internacionalização de empresas e a jornada de inovação. Especificamente sobre jornada de inovação, hoje nós vamos bater um papo aqui com a Cláudia Amaral, que em seguida vai se apresentar, e nós vamos falar sobre Open Innovation, oportunidades na área científica, oportunidades para as startups, todo este mundo de Open Innovation que nós temos vivenciado agora aqui no Brasil, e também comentar sobre outras características mundiais, né? Então, boa noite, Cláudio, muito obrigada por ter aceitado o convite. Você pode se apresentar, por favor, contar quem é você, o que você anda fazendo. Bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade de participar de um evento como o RISE. É uma satisfação imensa poder fazer parte desses debates e de trazer, né, à luz alguns temas que às vezes não são acessíveis a muitas pessoas, né? Eu sou Cláudia Amaral, eu sou fundadora de uma startup de saúde, também hoje sócia de uma startup que atua com transformação. A gente, na verdade, não gosta de falar de transformação, a gente fala de transição digital e comunicação digital, que a gente foca em pequenos negócios. E também sou cofundadora e vice-presidente da ABSS, venho aqui para esse painel representando a ABSS, e que tem um foco, na verdade, a ABSS, de apoiar as startups na área de saúde, apoiando elas na jornada para bater nas portas, para que elas possam trocar mais ideias, ter mais apoio, ter um suporte, né? A ideia é que a gente consiga não só mapear as startups em todo o Brasil, mas apoiá-las em todo o Brasil, muito embora a BSS seja sediada no Rio de Janeiro, mas principalmente fomentar negócios entre essas startups, em seus diversos níveis de desenvolvimento, e os negócios tradicionais, o governo, representar essas startups e também fazer com que elas possam crescer e fazer negócios e dominar o mundo. E que isso aí é bom, né? Bom, eu gostaria de trazer um pouquinho o que é o conceito do Open Innovation, né? Uma coisa que eu falo muito, algumas terminologias nós somos muito acostumados, vivemos essas terminologias no dia a dia, mas nem todos os nossos ouvintes estão tão presentes nesse cotidiano de startup, de Open Innovation, né? Então, o meu conceito de Open Innovation é todo e qualquer, vamos dizer assim, movimento que se faça, que se traga pessoas de fora daquele cenário para apoiar o desenvolvimento de um projeto, de uma ideia e assim por diante. Você concorda, Cláudia? Quer acrescentar alguma coisa? O que você comenta aí? Bem rapidinho. Sim, bem rapidinho. Eu concordo com você. O conceito meu, a minha leitura de Open Innovation também vai de encontro com a sua definição. A gente trazer para as empresas, né, para as corporações que tenham a necessidade de uma solução, inovações de fora para dentro, ideias de fora para dentro, para que a gente possa, de fato, fazer essa troca, né, e fazer essa máquina girar. Então, na minha concepção também, Open Innovation vai muito do fora para dentro, né? Sim. Em termos do que você tem vivenciado ultimamente, desses programas de Open Innovation, né? Tem, assim, falando do mundo privado, tem dois ambientes que eu gosto de definir. As aceleradoras de grandes corporações, que, na verdade, elas muitas vezes buscam as necessidades que as corporações têm, alguns gaps que eles têm internamente, e buscam fora
solução com uma startup, ou buscam fora solução com uma ideação, né? Provocam uma ideação. E também tem aquelas empresas que internamente elas têm suas áreas de inovação e que também fazem programas de captação de startups ou de novas ideias, né? Porque não necessariamente a empresa já sabe o que está precisando. Muitas vezes ela lança uma chamada para ver o que tem de novo, e outras vezes eles já trazem um desafio para que seja solucionado um gap interno, né? Como é que você vê isso? Quais são as experiências que você tem tido em relação a isso? Bom, a gente realmente vem acompanhando, né, esse movimento de empresas fazendo Open Innovation através de aceleradoras, mas já está se invertendo esse processo, no sentido de que muitas das empresas estão indo direto ao mercado, né? Ainda existem muitas aceleradoras, mas o que a gente percebe é que muitas das vezes a dor real da corporação, ela não é feito um mapeamento detalhado para que os encontros sejam feitos, né? Que os matches sejam feitos de uma forma mais assertiva. E o que eu venho percebendo, é que as soluções elas não estão sendo aproveitadas na sua potencialidade, justamente por falta de um mapeamento mais detalhado. Porque muitas das vezes as corporações, até por suas próprias características, que eu costumo dizer, eu gosto muito de usar essa expressão, que são grandes transatlânticos, grandes plataformas de petróleo que estão ali ancoradas e com seus processos, com seu compliance, né, e uma série de coisas que engessam, né, de procedimentos que engessam, e as startups, as empresas de inovação, são ali os supply boats, que vêm com as soluções, mas são barquinhos mais leves e conseguem trazer. Mas, muitas das vezes, o problema que está acontecendo lá dentro dessa corporação, dentro da própria corporação, existem pequenas empresas dentro da própria empresa. A departamentação é tão grande que, às vezes, o problema que acontece aqui, ele é solucionado, mas ele está conectado com outro departamento e, muitas das vezes, a solução não roda, porque não é feito um mapeamento mais amplo, porque as empresas são tão grandes, são tão carreadas de burocracia, de processos, que acaba acontecendo assim, a assertividade, eu entendo que esteja muito pequena ainda. A gente ainda tem uma assertividade muito baixa. Então, ainda dentro desse assunto, né, eu queria trazer assim, tipo uma história, né, um amadurecimento, né? O que se viu quando começou no Open Innovation, aqui no Brasil e em outros países, né, foi porque tudo é novo nessa área, vamos falar a verdade, né? Está todo mundo aprendendo, a grande empresa está aprendendo, a startup está aprendendo, vamos assim, o cenário, né? O ambiente está todo aprendendo. Então, no passado, o que eu observei muito é que houve uma cobrança da sociedade para que as empresas trouxessem inovação. Não necessariamente as grandes corporações tinham entendimento que necessitavam de inovação. Exato. E aí a gente começou a ver a proliferação de movimentos de Open Innovation muito em função de pressão de responder à sociedade, ou melhor, pressão de responder ao seu board, ao seu conselho, né? E, de um modo geral, eu acho que, como tudo que é pressão, né, foi realmente assim no tapa, e a gente viu algumas ações, a gente pôde observar algumas ações que não foram tão produtivas, né? Entre outras coisas, quando você fala, né? Às vezes a empresa queria, estava respondendo, mas internamente ela não tinha nem cultura, nem conceito, nem agilidade para estar respondendo essa dor que eles tinham, né? Chegou a ver eu cheguei a observar alguns matches, vamos botar assim,
que, de certa forma, não foram bem felizes, porque a startup tinha uma expectativa de realmente estar acessando uma grande empresa e poder estar colocando a sua solução numa dor. Por outro lado, a grande empresa não necessariamente nem sabia que tinha aquela dor. Ela, justamente, a dor que ela tinha era responder por uma pressão da sociedade e trazer inovação. E quando aconteciam esses programas, o que acontecia muito é que, do lado da grande empresa, ela não tinha velocidade. E quando ela não tinha velocidade, isso eu cansei de acompanhar várias startups que programas em que pegavam na ideação, né, para poder desenvolver algum projeto. O projeto até começava na ideação, mas na hora de implementar, como ela não tinha aquele suporte que ela esperava da empresa, aquele projeto acabava. Então, exatamente. Startups comentavam: eu não participo mais de programa Open Innovation. O que você conta de experiências ou de observação que você fez nessa... Isso é muito interessante porque essa questão do engessamento, né? Porque tem aí por trás, como você mesmo falou, a questão cultural e a falta de agilidade de processos e tudo mais. E eu vejo, inclusive, não só muitas startups desistindo de participar desses programas, como eu também vejo muitas startups até morrendo mesmo, porque tem muito pouco fôlego. Eu sempre falo, a gente vende o café da manhã para comprar o almoço. Então, às vezes, a startup dedica todos os seus esforços a desenvolver aquele projeto, porque ela dedica todas as suas esperanças, porque não tem jeito, né? A maioria das startups acaba indo com muita sede ao pote. Sim. E aí chega lá, esbarra, chega numa grande corporação. Aquela história tão sedenta que até se afoga, né? Exatamente. Então, eu já vi muitos casos, sim, de startups que não querem mais participar de programas de Open Innovation, como já vi outras morrerem mesmo, assim, parar a operação porque gastou todos os seus parcos recursos uma coisa que ela acreditava que seria a grande solução. E também, Claudinha, o que eu vejo acontecer, e eu pessoalmente, com a minha startup, já passei por uma experiência parecida. O que a gente vê dentro de algumas corporações que tem o seu departamento de inovação? Porque agora virou moda ter um departamento de inovação, até por causa da cobrança mesmo, da demanda da sociedade. Né? Aí o comentário, né? Por um lado, a startup vinha e se afogava, e por outro lado, as grandes corporações tinham aquela grande expectativa que também não se concretizava. E aí a startup não chega lá com aquela coisa pronta, a startup lá... Ela não estava preparada, ela não entendia, né? Então, também Exatamente. Tem muita empresa que deixou de contratar o programa de aceleração, muita empresa que desfez a sua área de Open Innovation momentaneamente para se entender, e aí começa vamos dizer, eu diria que a gente está numa segunda onda. A primeira onda foi vamos entender o que acontece, né? Isso. Todo mundo aprendeu, e agora a gente está partindo para uma segunda onda que estou entendendo um pouquinho. E aí, o que você ia comentar? Desculpa, só para falar um negócio para os nossos ouvintes aqui, aqui é um bate-papo meu, da Cláudia e de vocês também. Então, a gente tem aqui a Vitória, que está nos ajudando. Qualquer hora que vocês quiserem fazer algum comentário, botar alguma pergunta, podem colocar aí, que a Vitória passa para a gente comenta o comentário de vocês, ou responde a pergunta de vocês. Então, aqui é um bate-papo geral, nosso com vocês também. Vamos lá, Cláudia. Não é um diálogo, é um triálogo, ou poliálogo. Não é necessário se chamar a Cláudia para participar desse papo aqui, não, viu? Exato. Exatamente. O que eu estava falando é justamente por conta desse detalhe, né, de que as próprias corporações se decepcionavam ou se frustravam também, porque não tinha a entrega que elas esperavam, ou a entrega formatada, fechadinha, como elas esperavam, porque a gente sabe que startup vai com o que tem, né? Sim. Elas começaram a justamente gerar os seus próprios setores de inovação,
né, os seus próprios programas internos, mas aí falta a conexão, falta a corporação. Parece que existem degraus diferentes, né? Para ela chegar linguagem, né? Entendimento, né? Exato, porque são acho que ações falta diferentes, linguagens de diferentes. empatia de ambos os lados, empatia, né? Porque o pessoal acaba não conseguindo se enxergar. E existe uma certa ainda resistência, por mais que a gente que elas próprias saibam que precisam até dessas empresas inovadoras, ágeis e tudo mais, mas quando a gente chega no board mesmo, o próprio board acaba travando, porque não entende, porque não acredita, porque... e aí a gente volta, né? É porque tem que atender o compliance, às vezes a startup não está pronta para atender a compliance de empresa grande, então começa a esbarrar nessas situações mesmo, e a comunicação de cima para baixo acaba também não sendo assertiva, não é eficiente. Então, eu acho que muitas oportunidades se perdem porque a própria disseminação desses programas ainda é muito fechada, a gente ainda fica muito no eixo sul-sudeste, então a gente ainda perde oportunidades. Eu acho que as grandes corporações ainda estão perdendo grandes oportunidades por conta dessa questão de compliance, essa falta de alinhamento de comunicação por falta de cultura, porque são culturas completamente diferentes. Então, ainda temos que aprender a fazer essa comunicação. Uma coisa bem interessante também é que, como eu circulo em vários cenários, vários ambientes, né, ainda tem um ambiente da pequena empresa que ela também começa, que a primeira a empresa estabelecida, né, a pequena empresa, ela tem talvez os mesmos desafios que a startup, porque a pequena empresa, para ela se tornar competitiva, o grande desafio dela é agilidade, inovação, que não deixa de ser as características de uma startup, só que ela está com mais tempo de casa, vamos dizer assim, e algumas não têm a gestão ágil como a startup tem. Então, elas também estão tendo que aprender a questão da gestão ágil, né? Mas você chega a observar a participação dessas pequenas empresas também nesses ambientes de desafios de Open Innovation, programas de aceleração? Como é que você vê? O que eu estou vendo, e aí eu posso falar até por experiência própria, o que eu estou percebendo? As pequenas empresas analógicas, que ainda são tradicionais no seu dia a dia, mas que já são ali negócios consolidados, elas querem ganhar escala também. Elas sabem que elas têm que partir para o digital. Né? Então, até a própria agência de que eu sou sócia, que trabalha com transição digital, é focada inclusive nisso. Da gente, o que a gente percebe é que tem muita pequena empresa buscando uma solução digital, aí a gente cai num outro problema. Qual o outro problema? Todo mundo acha que precisa... eu preciso de um aplicativo. Eu preciso... Ele já vem com a solução pronta, tipo, achando que o aplicativo vai ser a salvação do negócio. Ou eu preciso desenvolver um super sistema mirabolante, porque aí... E muitas das vezes o que essas pequenas empresas precisam é uma comunicação mais fácil para começar a atingir um outro público, uma comunicação mais eficiente, uma comunicação digital, estar no ambiente digital, começar com uma comunicação digital, porque muitas delas não fazem. Mas minha provocação não é essa. A minha provocação é como que você vê a empresa estabelecida, transvestida de startup, concorrendo com vocês nos programas de Open Innovation. Pois é, aí a gente fica nessa situação. O que é... Já teve casos de painéis não, de rodadas de negócio, em que se colocava no mesmo quadro, no mesmo local, startup, pequenas empresas, pequenas e médias empresas e grandes corporações. Eu falei, gente, é inviável. E aí a gente parte até para o marco legal das startups. O marco legal das startups prevê que uma empresa com 10 anos é uma startup ainda.
E aí, muitas das vezes, essa empresa já está escalada, essa empresa já ganhou mercado. Então, isso acaba... E nesses programas eles dizem, eu estou fazendo uma chamada para atender o desafio, mas eles não qualificam dizendo só para startup, só Exatamente. para... Exatamente. Como você, como startup, se sente concorrendo ali com... É péssimo, né? Eu já abri mão, eu como CEO de uma startup, eu já abri mão de participar de uma rodada, porque eu falei, cara, é muito esforço para chegar lá com o meu pires na mão e disputar com uma empresa que já tem um faturamento, porque o que acontece? Todo mundo quer uma empresa que já esteja rodando, que já tenha um mínimo de garantia, porque startup é um ambiente de incerteza. Startup é um ambiente totalmente incerto, a gente demora a ter essas garantias. Então, assim, é muito complicado, e por isso que eu trouxe o caso da transformação digital das empresas que estão fazendo isso. Porque é justamente esse gancho que elas estão pegando da transformação digital para poder, a partir dessa agilidade que elas ganham, e aí vem para a comunicação, a transformação digital, aí desenvolve o sistema, desenvolve o aplicativo, um e-commerce, seja lá o que for, e aí já começa a competir com as startups, só que de uma maneira desigual, porque elas já são consolidadas, elas já são empresas, elas já têm um faturamento. Então, tá ficando complicado. Então, vou botar mais uma pimentinha. Bota mais lenha. A gente ainda tem mais vamos dizer assim, mais um personagem nessa história toda, que são os cientistas, né? A academia, né? E a academia é uma... Eu participo de muito painel, uma vez eu me lembro que num painel alguém falou: tem que juntar a academia com o governo, com o privado, porque a gente tem... a minha visão de academia, né? E aí eu brinco, né? Eu comento. Eu tenho um irmão que é acadêmico, ele adora, ama, a vida dele é essa. Eu já sou empreendedora. E eu tenho um outro irmão que ele realmente é executivo. Então, aqui em casa, a gente tem 3 perfis bem distintos. Tenho que confessar que, de vez em quando, eu vou para o executivo. Agora, para a academia em si, eu não sou pesquisadora. Mas eu tenho uma filha que é. Então, o gen passando. Está em casa. Está em casa. Mas o que acaba acontecendo? O pesquisador, na verdade, tem 2 perfis. O pesquisador que ele quer ser pesquisador, ele vai morrer como pesquisador, o propósito de vida dele é uma pesquisa, não necessariamente que vire um negócio ou que seja alguma coisa que vá ao mercado, né? E tem aquele pesquisador que consegue enxergar que a pesquisa dele pode ser colocada no mercado, escalar e tudo, né? Mas do que eu vejo, concentrando nesse pesquisador que tem uma veia empreendedora, né? O que eu observo muito é que a cabeça, o mindset dele é de pesquisador, não é de mercado, não é de executivo. E quando eles tentam colocar algum tipo de solução de pesquisa no mercado, existe, assim, se existe a falta de comunicação gritante entre uma startup e o mundo corporativo ou o mercado, vamos botar assim, quando você traz o pesquisador, isso então fica... É um gap enorme. É um gap enorme. O que você comenta, o que você tem observado sobre esse outro personagem, né? Que também eu confesso a você... startup, não é? É um personagem mais sofrido do que startup. É muito mais sofrido, porque o pesquisador ele vem com essa veia realmente de acadêmico, não tem jeito. E a gente, quando vai empreender, a gente já de cara precisa entender que a gente não faz tudo, a gente não consegue ser uma equipe. E aí, quando vem o pesquisador com aquela carga acadêmica, e muitas das vezes ele não pode nem botar a mão na massa de empreender, porque tem uma questão de legislação lá dele como pesquisador, professor e tudo mais. O que eu percebo, assim, eu particularmente acho que é uma demanda absurda. A academia gera
muita solução maravilhosa. Essas soluções precisam vir para o mundo, precisam vir para solucionar um monte de dores que a gente tem. Elas precisam sair do papel, precisam sair da bancada. Mas o que eu acho que falta para puxar realmente esses projetos e os seus pesquisadores de dentro da academia? Programas que, de fato, conversem que se conectem de verdade com esse cenário, entendeu? Para começar a preparar esses acadêmicos para o mundo corporativo, não o mundo corporativo, o mundo empreendedor. Para que eles não entrem de gaiato, vamos colocar, né, de forma bem superficial, assim, mas porque não entrem de gaiatos e não se frustrem e não percam oportunidades. Então, o que eu percebo é que os programas que estão rodando, e seja, a gente está falando aqui de Open Innovation, mas eu vou só dar uma puxadinha para os programas de aceleração, assim, de forma bem básica. Eles são muito voltados para quem já tem uma veia empreendedora ou para quem já está no mercado de alguma forma. E o acadêmico, ele tem uma rotina de trabalho completamente diferente. Então, é muito mais puxado. Então, talvez falte o engajamento. Diria o seguinte: gerar programas que preparem esses caras. É a mudança de mindset. Total. Preparação cultural deles entenderem como funciona esse outro ambiente, esse outro cenário, que é um cenário corporativo, né? Uma coisa que às vezes é recorrente essa frasezinha, mas qual é a diferença de invenção, de inovação, né? Mas eu sempre gosto de estar repetindo isso, porque eu acho que tangibiliza bastante, né? Então, por exemplo, o Santos Dumont, ele inventou o avião, mas ele não comercializou. Quem emitiu nota fiscal, inovação é a emissão de nota fiscal, se alguém paga por aquilo ali, né? Quem acabou realmente transformando na inovação foram os irmãos Wright. Então, essa percepção, a gente fala muito legal, Santos Dumont nem se fala, né? Mas ele fez uma invenção, ele não chegou com a inovação. Quem realmente botou na foram os irmãos Wright, né? Então, é isso que eu acho que falta o pesquisador conseguir identificar qual é a diferença, até que ponto aquela pesquisa que ele fez soluciona uma dor da sociedade, um problema da sociedade, ou se realmente uma pesquisa para você descobrir uma resposta que não necessariamente vá se aplicar comercialmente, né? Exatamente. E aí é justamente esse fio de, ok, a gente tem uma solução aqui que vai resolver uma baita dor da sociedade, mas como que a gente viabiliza essa solução para que ela se torne acessível, para que ela se torne um negócio, para que esse negócio dê retorno. Eu gosto muito de um modelo que eu até já participei de um projeto que vamos levar para dentro da academia as próprias startups, as próprias empresas, e vamos começar a fazer essa sinergia. Então, vamos criar laboratórios para que a gente possa fazer essa troca para poder trazer esses acadêmicos para esse mindset. Sim. E aí o que eu ia comentar é que o pessoal deve estar perguntando, vem cá, essas duas nunca ouviram falar de incubadora, não? Então, a incubadora ela tem um excelente papel. As incubadoras das universidades têm um excelente papel, são assim excelentes. Mas ainda assim, eu ainda vejo que elas não estão conseguindo. Agora, também vamos observar o seguinte: a nossa academia é uma academia que culturalmente ela sempre deu, vamos dizer assim, créditos, vantagens para a pesquisa em si. É diferente de outros países em que a academia, além da pesquisa, também, vamos dizer assim, investe e incentiva o desenvolvimento de negócio. Culturalmente, nós não temos isso. Tanto que uma coisa que eu comento muito é aquela pessoa que resolveu ser pesquisador, um paper publicado no ambiente dele, gente, quem é pesquisador, meu irmão é desse jeito, vai à loucura, né? Poxa, publiquei um paper em tal lugar, não sei quem, né? Participei de um simpósio.
Mas isso, o cara é pesquisador, ele quer ser pesquisador e é a opção de vida que ele fez. Sim, Aquele que imagina que, não, eu quero ser pesquisador, mas eu quero ir ao mercado, ali, muitas vezes, alguns programas de incubação eu conheço, falta justamente essa integração da empresa, do mundo corporativo com eles, para eles conseguirem começar a fazer a tradução do que realmente interessa. Porque quem vai ser ele vai ser a empresa, a corporação, né? Exatamente, é isso mesmo, é a questão de, ok, a incubadora tem um papel lindo, fundamental para toda a jornada que as incubadoras tiveram até aqui foi fundamental para que várias coisas conseguissem se consolidar. Mas o que falta é justamente essa transição. É como faz essa transição para negócio. Porque as incubadoras elas acabam não gerando negócio de verdade. Assim, se a gente falar de forma generalizada, de uma forma genérica, não gera negócio. É justamente como que a gente traz, talvez não é tirar o pesquisador de dentro da academia, mas é levar para dentro da academia, talvez seja um caminho, levar para dentro da academia o ambiente empreendedor, para que exista essa sinergia, até porque é muito mais, na minha leitura, é muito mais duro você fazer essa transformação de dentro para fora do pesquisador do que você pegar uma pessoa que já está num ambiente de incerteza, que é uma pessoa que empreende dentro de uma startup, por exemplo, e levar para dentro da academia, porque a gente já lida com um ambiente de incerteza com muito mais frequência, o tempo inteiro. Então, eu acho que a adaptação seria muito mais fácil. Então, por que não fazer o contrário? Vamos levar as startups ou as empresas inovadoras, chame-se lá do que queira, mas óbvio, vamos puxar sardinhas para as startups para dentro da academia. Tem muitas incubadoras que elas ficam em parques tecnológicos. Eu acho que isso ajuda muito, mas eu não sei quanto já é suficiente, vamos dizer assim, né? Pois é. Eu ainda particularmente acho que existe um déficit muito grande, ainda tem um gap muito grande para a geração de negócio. No cenário geral, para quem já entra de cabeça no mercado empreendedor, já não é simples, imagina para quem não está. Esse personagem com essas características, né? Nós temos aqui uma pergunta do Felipe Oliveira Vieira. Como evitar a atenção das empresas grandes que buscam oprimir startups até conseguir se consolidar no mercado? Bom, Felipe, isso eu diria o meu comentário, que ainda é um amadurecimento geral do mercado. É claro que as empresas grandes, elas, assim, conscientemente, elas não querem oprimir a startup. Na verdade, elas vêm de uma cultura que vem muito tradicional, que quem já participou de outros mercados, em que era uma cultura em que você tem que ganhar tudo, né, do seu fornecedor. Se está se aprendendo cada dia mais que você tem que ter uma relação win-win, significa eu ganho, você ganha. E algumas empresas ainda estão nessa transição de entender seus próprio conselho, seus diretores ainda estão começando a entender que se você mata um parceiro, você que vai perder lá na frente. Então, que o seu parceiro tenha muito sucesso para que você também tenha muito sucesso, que é a nova tendência, que é o que se tem empregado mais no mercado, né? Vamos dizer, aquela máxima de vamos oprimir, acabar com o resto, e cada dia mais a gente vê várias empresas concorrentes, né, que se juntam para poder estar atuando no mercado, né? Então, o que eu diria, Felipe, é que a gente está aprendendo, o mercado, as corporações estão aprendendo, as startups vão apanhar, as corporações vão apanhar, a gente só tem que torcer para que isso seja o mais rápido possível, para que a gente aprenda todo esse processo o mais rápido possível. Há programas que realmente deixam a desejar, e aí eu sou muito a favor do próprio mercado se autorregular. E quando vocês começarem a ver, olha, determinada empresa não tem um posicionamento legal com a startup, gente, não participa do programa de Open Innovation dele.
Se eles não estão trazendo vantagens para eles e para a startup, não vão trabalhar com aquela, tem tantas outras, vão buscar aquelas que realmente reconhecem os nossos valores, que entendem que a gente pode trazer ganho para eles e que a gente também tem que ter ganhos. Cláudia, o que você comenta aí com o Felipe? Eu comento o seguinte, eu complemento com o seguinte, como, né, a gente está sempre, a gente que é startupeiro, a gente está sempre com o pires na mão, mas a gente precisa saber dizer não quando a gente não sentir segurança, com exatamente o que a Claudinha falou, mas com outras palavras não tenham medo de negar uma suposta oportunidade, porque muitas das vezes aquela oportunidade ela pode se transformar numa armadilha, até não só com relação ao Open Innovation através dos programas, né, das empresas que montam esses programas, mas das próprias corporações que, como nós já falamos, né, muitas das vezes, para atender a uma exigência do momento, o board fala assim, a gente precisa ter um setor de inovação. Não quero nem saber o que vai acontecer lá, a gente precisa ter um setor de inovação. Porque a gente tem que... É igual quando a gente fala de diversidade, porque a gente tem que botar não sei quantos por cento de mulher, de negro, de LGBT. É mais ou menos isso aí. É para ficar bem na foto. Então, muitas corporações criam departamentos de inovação para falar que está fazendo, mas aí ali dentro daquele departamento de inovação vai ter um gerente, um diretor, vai ter um coordenador e tal. E o que a gente vê acontecer também? As pessoas chegam, te convidam para apresentar, te buscam, te pescam no mercado, e aí você vai e abre o seu negócio para ele, e aquele cara pega aquela ideia e vende aquela ideia para o board dele, e aquela startup nunca vai ser chamada. Então, tenham cuidado com quem vocês falam, não deixem de falar, não tenham medo de falar das suas soluções, de apresentar suas soluções, mas tenham cuidado com o que vocês aceitam, né? Porque às vezes vale mais um não do que porque isso pode se tornar uma armadilha. E eu aprendi a dizer muitos nãos ao longo da jornada. Você comentou uma coisa que também é outra frase que eu comento muito, né? Que ninguém compra tecnologia, as pessoas compram solução. Um exemplo bom que eu dou eu não chego no restaurante e me dá um bife, um filé mignon, 200 gramas temperado com alho, ninguém... Mas as pessoas vão em busca da solução que é matar a fome, né? Então, enquanto você não tiver se é que vai ter que abrir qual é a tecnologia que você está colocando, gente, você está apresentando uma solução, você não precisa dizer como é que ela é feita, você não precisa dar a receita que você fez. Exatamente. Você precisa dizer qual é a solução. Então, eu entendo, eu sou startupeira, também sou de tecnologia. Quando a gente arruma uma solução, é uma emoção, um orgulho enorme. Mas acontece que isso não vende. Então, você não precisa estar abrindo. O que você precisa é dizer o que a sua solução faz, o que ela atende. Como? Só se você for obrigado. Sim. Outra coisa que você também comentou que é engraçado, né? Até voltando ao início do nosso papo, tem mais 2 perguntas que eu vou colocar aqui. Mas essa história de jargão, né? Como a gente vive muito. Há 6 anos atrás, eu falava de inovação disruptiva. Falava de inovação disruptiva, achava que estava abafando, né? E aí eu comecei a observar que algumas empresas, que as pessoas não entendiam muito bem o que eu falava, e eu fui atrás das grandes empresas. Na minha imaginação, é que as grandes empresas normalmente seriam multinacionais, e, por serem multinacionais, deveriam, obrigatoriamente, tinham que atender regras das suas matrizes, né? Das suas sedes, em que obrigariam eles já estar com uma cultura de inovação. E eu acabei entendendo que eu estava falando grego. Então, eu acabei indo para a transformação digital e, antes mesmo, na transformação cultural, que é justamente essa etapa que a gente está agora, que a pandemia ajudou muito, que vamos dizer assim, vamos quebrar todos os paradigmas de tecnologia, mas que ela ainda existe, porque muita gente está digital,
não se tornou digital. Então, a hora que a pandemia der uma folguinha aí, muita gente vai voltar aos seus processos anteriores da visão, né? Bom, e aí, em função disso, o que eu acabei também percebendo, né? Que a grande empresa, ela pode, hoje em dia, até reconhecer que ela tem a demanda, mas ela não está preparada para absorver aquele... Eu vou utilizar uma palavra, aquele fornecedor que é completamente diferente do que ele existe. Uma coisa que a startup tem que ter muito cuidado, que recorrentemente é uma coisa que eu vejo, a grande empresa resolve fazer aquisição da startup. É o que mais está acontecendo atualmente, né? E o que acontece? A startup morre. É só vocês imaginarem, olha só, tem aqui uma grande corporação, né, com uma grande estrutura, com processos definidos, com cultura definida, e entra vamos dizer assim, um grupo com cultura diferente, de duas uma. Ou essa cultura vai ser expurgada, ou essa cultura vai ser, vamos dizer assim, absorvida pela cultura maior. Então, é outro ambiente que a gente tem que tentar observar e tentar tomar cuidado, porque, como Cláudia falou, sejam críticos nas oportunidades, analisem. Às vezes a gente vai muito empolgado, gente, a gente vai assim numa alegria, ganhei na loteria, R$1. Sim, entendeu? Vê se realmente isso é assim, a sorte grande que vocês tiveram. Às vezes o cenário, né, que é desenhado, ele não é tão favorável quanto que você está com a expectativa. Tenha olhar crítico da oportunidade que estão te oferecendo. Para tudo, até mesmo para quando você vai receber uma proposta de investimento, né? E falando um pouquinho, puxando um pouquinho para o lado do investimento, que tem tudo a ver com a startup, enfim, é ser crítico com todas as oportunidades que se apresentam, porque é muito fácil a gente ficar com brilho nos olhos, né? Os olhinhos brilham porque a gente batalha tanto, a gente rala tanto, e aí, de repente, a gente fala assim, caramba, é minha grande chance. Então, quando, na verdade, aquela suposta grande chance é como eu falei, uma grande armadilha. Então, sejam críticos, não tenham medo de dizer não quando vocês não se sentirem seguros. Você ainda há pouco falou uma coisa que normalmente eu falo muito com as startups, né? Eu com o meu pirizinho na mão. Gente, a startup está trazendo uma oportunidade de negócio para o investidor ou para a empresa. Você não é menos nem mais. Você está trazendo uma oportunidade. Então, tanto você está ganhando, quanto o outro lado também está ganhando. Chegue empoderado. Você tem poder. Pois é, e por isso que eu falo essa coisa do pires da mão, porque a gente fica sempre com essa tateando, como se a gente não fosse capaz de realizar aquilo ali. Então, a gente precisa ter essa autoridade, sabe? Esse pertencimento de falar assim, não, essa não é uma oportunidade para o meu negócio, essa não é uma oportunidade para mim. O meu propósito é outro, o meu objetivo é outro, o meu tempo é outro. Porque eu já ouvi absurdos que uma startup só é startup de sucesso se ela escalar em 6 meses. O cara que falou isso para mim, eu dei uma gargalhada na cara dele, o cara é louco. Não, sabe o que é? Você chega e diz assim, então vem cá, meu amigo, vem escalar uma startup. Vem escalar, cria uma startup. Então, não é assim, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu propósito. Então, exatamente, a gente fala essa coisa do pirizinho na mão, porque, na verdade, é como a gente acaba indo, com aquela coisa a gente bota o manto da humildade, e que, cara, a gente está empreendendo, a gente está fazendo negócio, a gente está inventando, a gente está trazendo soluções sensacionais. Haja visto o que vai acontecendo justamente no período de pandemia, o que a gente viu de solução maravilhosa acontecendo, sabe? E o engajamento das pessoas em utilizar essas soluções, e pessoas se fundindo, startups surgindo assim do nada, na hora da dor. Então, assim, sejam seguros nos passos que estão dando, sem medo de dizer não. O não é uma palavra muito importante. Vocês são poderosos. Bom, a Andréia Oliveira aqui, obrigada, Andréia, pela sua pergunta,
trouxe um outro personagem aqui para o nosso papo, que é o setor público. O setor público está preparado para a inovação aberta? Eu diria que o setor público ele é muito impulsionado com essa questão de cidades inteligentes, né? E aí, cidade inteligente é um tema que me incomoda um pouquinho, porque muitas vezes a sociedade entende que cidade inteligente tem que necessariamente ter tecnologia, e não. Cidade inteligente são soluções urbanas que, pelo momento, que as ferramentas que a gente tem que melhor permitem o desenvolvimento de uma solução é com a tecnologia ou não. Algumas vezes não tem tecnologia. A inovação até tem uma coisa muito engraçada, que quando eu comecei com essa história de inovação disruptiva, né? Também muita gente fica achando que inovação ela tem a ver com tecnologia, mas inovação não necessariamente tem a ver com... E aí um caso que eu contava, que uma matéria, isso já tem 6 anos, né? De uma pessoa que ganhou o prêmio de inovação na culinária porque ele misturava abacate com, eu acho que era com goiabada. Então, aquilo ali era, para mim, assim, inovação também tem público e não tem público. Para mim é uma mistura completamente doida, mas o cara ganhou um prêmio de inovação porque ele realmente fez uma inovação, ele descobriu. Eu não provei o prato que o cara fez, não, mas parece que foi uma coisa muito boa porque ele ganhou esse prêmio, né? Então, inovação não necessariamente tem a ver com tecnologia, mas considerando que a gente tem que utilizar, na maioria das vezes, tecnologia, a questão do setor público ele é muito impulsionado pela questão das cidades inteligentes, pela pressão do próprio, vamos dizer assim, da sociedade em implementar soluções urbanas, né? Sim. Mas, por outro lado, o que acaba acontecendo? O setor público ele é muito moroso, ele tem muita burocracia. O Brasil... acaba sendo, não digo nem... É muito regulado também, porque justamente essa burocracia vai criando muitas regulações e muitas exigências. A regulação não necessariamente ela gera burocracia. Mas ela engessa também. Ela dá uma certa... Eu não diria engessada, ela cria alguns mecanismos que dificultam, né? Isso. Mas o que eu acabo mais observando é que também tem uma questão, né? Aqui no Brasil, a questão financeira, né? Então, também, de qualquer maneira, para você fazer inovação, tem que existir algum tipo de investimento que talvez não o setor público já tem tanta coisa para estar se preocupando, né? Dependendo da cidade, que às vezes ele não tem recurso. E existem aqui no Rio mesmo, a gente teve lá o programa do COR, que foi excelente, selecionou, eu acho que até 4 startups, tem uma que eu acompanho, 2 que eu acompanho até hoje, né? Mas são pequenas ações que ainda existem. A Niterói, eu sei que tem movimento muito... Cláudia, que é... Aí, eu faço até coraçãozinho, porque é minha cidade, né? Pois Niterói é uma coisa engraçada comigo, que de vez em quando me chamam para Niterói, eu participo de um grupo de não sei o que de Niterói, mas eu gosto muito de Niterói. Vamos dizer assim, a gestão pública de Niterói nos últimos anos tem sido excelente, realmente ela tem trazido muita inovação para a gestão pública, os governantes têm trazido muita inovação para a gestão pública, mas isso varia realmente de cidade para cidade. A inovação aberta, se você considerar o setor público, não deixa de ter, porque ela acaba, muitas vezes, trazendo startups ou soluções que são interessantes para estarem sendo oferecidas à sociedade com uma parceria. Esse movimento, não sei se Cláudio já participou, normalmente ele é meio complicado, porque uma prefeitura, eles normalmente não têm recurso, então eles dão apoio, disponibilizam os recursos tecnológicos ali, acesso à base de dados que seja pública, né?
para a startup fazer todo o seu trabalho, Sim. mas normalmente ela não tem como pagar. Então, ela funciona muito como case de sucesso para que a startup valide aquilo, né? Valide aquela solução e leve para o mercado privado a solução aí já realmente cobrando. Então, o setor público, eu vejo que a inovação aberta, a inovação em si, ela funciona muito desse jeito. Sim. Não, até vou pegar um pedacinho do seu gancho das cidades inteligentes, só para dar uma contextualizada aqui, que também me preocupa muito esse conceito de cidades inteligentes, falando aí de tecnologia pura, tão somente, porque o que a gente está tendo, o que a gente está vendo acontecer aí em muitos locais, em muitas regiões, são condomínios inteligentes, mas não condomínios fechados, condomínios formatados como condomínios mesmo, mas você está criando bolhas inteligentes. Porque você não consegue, você tá gentrificando um pouco isso, sabe? Então, eu tenho um certo medo desse conceito de cidades inteligentes, de como isso está sendo conduzido. Mas, por outro lado, a gente já vê no Brasil muitos municípios, e eu acredito na inovação aberta de baixo para cima. A gente não pode esperar que a inovação aberta vá ser absorvida com potencialidade de cima para baixo, ou seja, do governo federal, que tem outros problemas e outras preocupações para baixo, mas sim de baixo para cima. E já vejo muitos municípios com essa iniciativa, consigo ver isso pela área de saúde, né? Porque é onde eu estou mais engajada. Eu já tive a oportunidade de participar de um programa de Niterói, e é interessante como Niterói e outros municípios já vêm fazendo, eu posso falar em nome de Niterói, porque eu participei, que promove hackathons. Niterói foi o primeiro município do Brasil a fazer um hackathon municipal, assim, para a solução para a cidade. Mas como é que isso é feito para que possa, de fato, a coisa acontecer? Como é que foi, pelo menos, o processo para a gente, né? O município vai buscar as demandas com a sociedade, faz consulta pública, vai saber o que a sociedade de fato está pensando sobre aquilo, o que a sociedade tem de dificuldade, onde é que é uma... E aí, a partir dali, eles conseguem, de alguma forma, promover a inovação. E como que a gente conseguiu fazer a implantação da nossa solução dentro do município? Aí, óbvio, é muito importante você ter minimamente um conhecimento jurídico ou ter alguém que te dê um suporte jurídico para poder também permear esse cenário, porque aí você esbarra na contratação, porque tem a questão do recurso, da licitação, tem uma série de legislações, enfim, que dificultam isso. E como é que a gente conseguiu bypassar essa burocracia, essa dificuldade da legislação? A gente desenvolveu, em parceria com a prefeitura, uma solução que atendia uma dor dela, que foi detectada junto à sociedade, e, enfim, a gente propôs uma solução que foi implantada, só que não ganhamos dinheiro com isso, mas a nossa parceria permite que eu comercialize a minha solução com os outros 5.500 e varada municípios do país. Ou seja, eu dividi mão de obra. A sua solução ela era específica para o serviço público? Ela não poderia ser comercializada no... Ela pode ser comercializada, mas tem muito... No caso, é uma solução voltada para campanhas de vacinação. Muito antes da pandemia acontecer, tá? Isso aconteceu em 2018, a gente não estava nem pensando em pandemia ainda. Mas ele já tinha um gargalo de resultado em campanhas de vacinação. Então, nesse caso específico, eu acredito que seja muito voltado para o setor público, mas existem uma série de outras soluções que podem ser aplicadas tanto para o público quanto para o privado. Né? E aí o que a gente achou de oportunidade? Olha, a gente divide a mão de obra, então nossas equipes se fundiram para esse projeto. Então a gente usava metade da equipe da Secretaria de Planejamento e metade da equipe da Remedim. E aí a gente desenvolveu conjuntamente isso, e a gente pode explorar isso ao longo do Brasil inteiro, e com o compromisso de que, se a gente evoluir com a solução, a gente devolve essa evolução para a prefeitura poder também adotar essa evolução lá dentro. Então, assim, o esforço foi minimizado, porque a gente não precisou dedicar 100% de esforço,
e a gente tem uma solução que a gente pode replicar e comercializar para onde a gente quiser, com o que a gente quiser. Então, essa é uma forma. Então, eu acredito na inovação aberta, sim. Muitos municípios já estão fazendo, e eu acho que isso é uma onda que está crescendo. Mas, óbvio, a gente vive num país continental, isso ainda vai levar um tempo para se consolidar ou para ter uma presença realmente massificada, mas eu acredito sim, mas acredito de baixo para cima, e aí é prefeito fazer dever de casa, vereador fazer dever de casa, né? Então, acho que a mas gente respondeu. E uma coisa importante, aí falar como cidadã, a gente como cidadão também conhecer todos os cenários, sabe? E tá em contato com todo mundo, saber o que está acontecendo. E a gente precisa fuçar também, sabe? Perder o medo de furar a bolha, de falar com o setor público. Perder o medo de furar a bolha, de falar com corporação, porque a gente fica muito com medo. Sim, acho que a gente conseguiu responder aí a pergunta da Andréia. Se não, Andréia, você bota aqui de novo mais alguma coisa. E agora a gente tem a pergunta da Thaís da Silva Araújo. Olá, boa noite. Sobre a transição da ideia para negócio, o que vocês acham que pode ser uma boa solução para simplificar esse desafio, para implementar a empresa sendo uma startup ou não? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Obrigada pela pergunta, Thaís, mas a gente teve até uma oficina da ideia ao negócio que ocorreu na segunda-feira, que fui eu até quem dei, segunda-feira passada, né? E eu ali, mais ou menos, eu estava dando uma visão de como é que você faz uma validação da ideia, né? Uma coisa que eu comento muito, primeiro é o seguinte, ninguém tenha uma ideia e quer colocá-la em prática se não achar que ela é boa. Porque se ela não acha que é boa, ela descarta. Então, quando você tem uma ideia, óbvio que ela é maravilhosa. Você tem que estar tendo noção de quanto essa ideia, qual é a dimensão que essa ideia pode estar atendendo ao mercado. Então, se eu tiver a ideia de atender só eu e a Cláudia, isso, para mim, é satisfatório, essa minha solução que eu vou implementar? Isso acontece muito com o inventor. Muitas vezes o inventor desenvolve um negócio que funciona na casa dele, na casa do irmão, na casa do pai e da mãe, e para ele está bom. Você quer que essa ideia realmente vire um negócio? Então, realmente, isso é uma coisa que eu falo muito. Você tem que gastar o máximo possível de esforço na validação da ideia, do problema, da solução e do MVP. Essas 4 etapas, elas são importantíssimas para garantir a perenidade da sua empresa. Aí você vai me perguntar da sua startup, aí você vai me perguntar, poxa, mas numa corporação, como é que a gente vai fazer isso? Né? Eu acho que é isso que ela pergunta, relacionado a uma corporação. Dependendo do desafio que é colocado, às vezes a gente chega com ideia. Essa empresa, normalmente, ela tem que te disponibilizar dados para que você verifique, confirme que o que você acredita, que suas hipóteses são validadas, são reais. Então, esse é o relacionamento que normalmente se tem com a grande empresa. Que validar também a ideia. Então, o relacionamento com grande empresa ele é bom, porque sendo uma parceria win-win, ela vai disponibilizar acesso a informações, a base de dados públicas que sejam permitidos, ela apoia você a fazer estudo, viabilidade, análise de hipóteses e essas coisas Claudinha, eu queria fazer um comentário rapidinho, não sei se você já terminou de responder a Thaís, mas eu entendi. Você vai continuar a pergunta, você ia fazer outra pergunta? Não, pode falar. Então tá. Não, porque eu entendi a pergunta da Thaís de uma outra forma. Então, de como é que seria o processo de tirar, de fato, a ideia para que ela se transforme num negócio que seja uma sugestão de solução. O que eu, como startupeira, sugiro? A gente tem aí um monte de agências de fomento, todos os estados, a própria FAPERJ, que apoiou aqui esse evento e tal,
está lá na FAPERJ, eu também tenho um projeto dentro da FAPERJ que está rodando lá, que também tem o fomento, que tem um monte de gente que saiu da universidade, o Startup Rio, exatamente, com o Startup Rio, porque tem um monte de gente lá que saiu da universidade com uma ideia legal, mas que não tinha a menor ideia de como empreender. Porque são muitos termos técnicos, tem muita pegada de fala, né, de fala muito peculiar e tal. Então, assim, procure programas de fomento no seu estado. Se você for do Rio, aqui temos a FAPERJ com o Startup Rio. Procure programas de aceleração, mas óbvio, programas de aceleração. Procura saber um pouquinho do background desse programa de inovação, né, do histórico dele, para saber se é um programa sério, se são pessoas sérias que estão por trás desse programa, e se isso não vai te tomar mais tempo de execução de negócio. Exatamente. E aí procura esses programas, que se você tem uma ideia, existem programas de ideação, que você consegue pegar a sua ideia e levar para lá para você começar a tirar aquilo do papel. Então, o próprio Startup Rio é isso, né? O próprio Startup Rio é exatamente isso, só que é uma agência de fomento do Estado, é público. E ele te paga para você tirar a ideia do papel. Sim. Então, a ideia seria essa. O confuso aqui é simplificar esse desafio para implementar a empresa sendo uma startup ou não. Pois é, eu entendi que ela quer... como é que tira da ideia para negócio... para simplificar o desafio de implementar esse negócio como uma empresa, foi o que eu entendi. Tá, então, a jornada foi o que eu estava comentando aqui. Você tem que validar a ideia, validar problema, validar solução, validar MVP. Isso. O meio é através, ou você pegar apoio nesses programas de fomento, programas de incubação, programas de aceleração. Eu não sei se a Thaís é uma estudante da UFRJ, mas se for... o FRJ tem a incubadora dela, que também apoia, né? E qualquer coisa, Thaís, se quiser, você bate um papo comigo aqui em off, eu estou nas mídias sociais também, e me explica melhor o que é, que eu posso tentar te dar aí o caminho das pedras. Espero que a gente também à disposição, inclusive, né? Depois a gente bota ali os contatinhos, né, Claudinha? Espero que a gente tenha respondido a pergunta da Thaís. E agora nós temos a pergunta da Beatriz Neves Bazzoni. Boa noite, Beatriz. Obrigada pela sua participação. Pensando em inovação aberta, o que vocês acham de empresas e instituições como a Endeavor Brasil? Auxiliam ou podem acabar desfavorecendo startups que estão começando ainda? A Endeavor, até onde eu acompanhei, na pandemia eu não tenho acompanhado, normalmente ela trabalha com a empresa com maior maturidade, uma empresa que a gente chama de scale-up. Como scale-up, eu nunca participei do programa deles, mas as notícias que eu tenho das startups que participaram são bem felizes, são positivas. Agora, tem outros, vamos dizer assim, mas eu não entendo a Endeavor como inovação aberta, não. Não, eu entendo a Endeavor como uma aceleradora. Uma aceleradora, Uma aceleradora de negócios, não necessariamente ela não promove inovação aberta, né? Mas aí a gente tem, não sei se cabe citar aqui, mas a gente tem algumas empresas que são aceleradoras que aí essas sim trabalham com inovação aberta. Não sei se cabe citar nomes, mas existem algumas empresas que trabalham, algumas empresas similares à Endeavor, mas a Endeavor eu acho que não. A Endeavor, inclusive, está gerando muito conteúdo interessantíssimo e vale a pena consumir. Para quem está começando, tem muita coisa interessante. Sim, mas, por exemplo, eu vou dar até um exemplo. Hoje, a Petrobras abriu um edital para desafios de startup, né? Então, eles têm uma área de inovação em que eles abrem esse edital. Eu não li o edital ainda, mas ou o edital ele já mostra um desafio, ou o edital ele capta soluções da área de energia. Normalmente, eles dão alguma dica do que eles estão procurando. Isso. E aí as pessoas se inscrevem. Normalmente, a inovação aberta, quando é feito por essas áreas de inovação das empresas, eles não pegam muita ideação. As aceleradoras, que eu chamo de Open Innovation, é que normalmente chegam a pegar ideação.
Então, ou você observa se essas aceleradoras elas estão com algum programa aberto, ou então você entra por um desses programas de fomento, como o Startup Rio, começa a desenvolver sua ideia, e quando ela estiver um pouco mais madura, você entra num desses programas de Open Innovation, de uma Petrobras, aí assim por diante. A FINEP, eu acho que também faz programa. FINEP também faz programa. Aí a gente vai pensar. O BNDES faz. Tem vários órgãos. Eu acho que vai rodar agora. Vai rodar a segunda edição do BNDES Garagem em breve, está saindo. Mas veja bem, o BNDES é a aceleração, não é Open Innovation. Não é Open Innovation, é aceleração. Open Innovation é uma coisa, a aceleração é outra. Ambos estão promovendo inovação, mas são propostas diferentes. Sim. E tem muita empresa como a Petrobras, que é uma empresa pública, mas tem muita empresa até pública mesmo fazendo alguns outros movimentos, e tem muitas empresas privadas fazendo um movimento similar, mas tem a questão da maturidade, realmente, geralmente são projetos que já são mais maduros. Então, eu acho que vale muito, sim, buscar as agências de fomento, sejam estaduais, ou seja, a própria FINEP, que é federal, né? Federal, não. O BNDES, por exemplo, é federal. BNDES, só que o BNDES faz o programa e pega, inclusive, ideação também. Então, vale a pena olhar para esses programas. O Startup Rio deve lançar o próximo edital no máximo daqui a uns 2 ou 3 meses. Também mais uma oportunidade. Mais uma turma aí. A Cláudia faz parte da 5ª turma, né? Já um programa que é recorrente aí, e a 6ª edição deve estar sendo lançado daqui a uns 2 meses no mercado. Gente, maturidade de todos, maturidade nossa, maturidade das empresas, maturidade dos programas. O que é importante, que eu falo, né? Qual é a grande característica do empreendedor? Ele eu quase diria, normalmente, o cara é cabeça dura. Por que é cabeça dura? Que a gente fuça, vai atrás, não deu certo aqui, vai ali. E outros, num evento, me perguntaram que horas que a gente para de estar buscando, né? De estar pivotando, né? Não para. A minha resposta, o momento de parar, é quando você deixa de cismar. Aí depende do tamanho da sua cabeça dura. Então, às vezes, gente, tem gente que fica passiva, ou o momento que você tem fôlego financeiro, porque nessa jogada toda, nessa brincadeira, né, a gente também tem que pagar as contas. Então, ou às vezes, é muito comum, eu já cansei de fazer, sou empreendedora e executiva ao mesmo tempo, para ajudar a pagar as contas. Tem época que eu larguei executivo e fiquei completamente empreendedora, aí eu acabei vendendo a minha startup, minha empresa, depois voltei para o mercado corporativo. Quanto tempo a gente deve insistir? Enquanto a gente acreditar que aquele cenário é favorável para a gente. Eu usei a palavra favorável porque se você continua cismando, porque também às vezes a gente... eu já tive casos, cismei com uma ideia, não deu, eu dei um tempo, depois eu volto com a ideia. Isso é muito comum. Às vezes não porque às vezes tem o timing também, né, Claudinha? Às vezes aquela ideia, ela ainda o mercado ainda não está maduro para absorver aquela tecnologia. Vamos falar do Bill Gates e vamos falar do Bill Gates com aquele tablet de uma tela de televisão nos anos lá em 2000. Até a história da inovação disruptiva, eu sou mestre de fazer isso. Eu tenho minhas ideias, tenho minhas cismas, pensando lá na frente, a maioria das vezes o mercado não está preparado para... Pois é. Eu já aprendi, até para contar minha jornada, hoje em dia eu já aprendi, quando eu vejo que uma ideia está muito à frente do que o mercado tem condição de absorver, ou eu seguro ela, ou eu dou, vamos dizer assim, uma simplificada nela para ela conseguir ter aderência no mercado e depois, na frente, a gente conseguir lançar. A primeira empresa para internet corporativa no Brasil, eu abri em 95,
ela era voltada só para... Eu não tinha parte de provedor, mas ela era voltada só para a solução de internet. Uhum. E ali, gente, foi eu educar o cliente o que era a internet, qual era a potencialidade da internet, né? Que hoje em dia a gente também está com inteligência artificial nessa blockchain, com essa mesma pegada, né? Então, às vezes, não adianta você estar lançando um produto que o mercado ainda não tem condição de absorver, porque vai ser muito difícil. Às vezes vale a pena, espera um pouquinho, espera o mercado ter um pouquinho mais de cultura. A pandemia foi um evento, né, que eu diria, que ajudou... Um catalisador, né? A pandemia foi um catalisador. Um catalisador e ajudou muito muito de um novo ambiente, né? Para mim, não, é um ambiente acelerado. O que aconteceu foi simplesmente a gente acelerou vários processos, várias culturas que a gente vai chegar lá, a gente ia chegar lá mais dia, só que a pandemia acabou fazendo com que a gente chegasse mais rapidamente. A gente acelerou. Alguns ainda vão dar um passo atrás e vão depois ter que correr, e outros vão pegar isso e vão no embalo e vão despontar, né? Mas outra coisa que é muito comum, que também é legal a gente comentar, né? Cláudia, a minha ideia é boa. Se alguém chega para você e diz isso, o que você tem para dizer? Eu tenho minha frasezinha que eu já digo, mas diga lá, o Amaral. Minha ideia é boa, Cláudia. A primeira pergunta é qual o problema que a sua ideia resolve, né? Porque aí só assim a gente vai saber se ela é uma ideia boa ou não. Não adianta a gente ter a ideia mais mirabolante do mundo se ela não resolver um problema. Seja um problema local, um problema, né, maior, eu gosto do mid, do meso e do macro, né? Seja um problema que resolve uma coisa pequena, média ou grande, mas qual é o problema que resolve? Senão, não é. Eu respondo na mesma linha que você, só que eu respondo da seguinte forma, né? Quem vai te dizer se sua ideia é boa é o consumidor. Se nem Deus for seu cliente, nem ele vai poder te dizer. E segundo, não vale a opinião da mãe. A opinião da mãe está sempre descartada. Agora. Não, até porque para a mãe a gente é sempre bonito, né? Então já. Só quem vai poder te dizer se a ideia é boa ou não é boa é o consumidor, e aí é dentro dessa linha que a Cláudia também estava comentando, o consumidor ele vai adquirir você se realmente você estiver resolvendo um problema dele, se você estiver trazendo uma solução para ele. E se essa solução realmente for assim, ele não pode viver sem você. Você conseguir uma solução que ele não pode viver sem você, aí, gente, o céu é o limite, né? É verdade, é verdade. A gente está aqui faltando 4 minutinhos ainda. Ainda tinha duas Cláudias tendo que falar. A gente gosta de falar. Toda mulher tem que falar 7.500 palavras, Cláudia juntas então, mas eu acho que até que a gente conseguiu bater um papo legal aí, trocar uma ideia. Cláudia, você tem assim alguma mensagem final, alguma consideração para falar com uma dica, assim, sabe? Às vezes, cara, a gente tem uma ferramenta bobona que já é comum aqui para gente. Não sei nem por onde começar a pesquisar programas de fomento, programas de não sei o quê. Né? Bicho, Google. Vai lá no Google e digita, porque vai aparecer um monte de coisa. Não, procura aí programas de aceleração, programas de inovação, programas de fomento. Não tenham medo de ler edital, leiam, prestem atenção, seja um edital público, seja um edital privado. Não tenham medo de tirar sua ideia do papel e mostrar para as pessoas. Ideia não vale nada quando ela não sai do papel, não é executada. Então, debatam, discutam, não tenham medo de trazer pessoas para trabalhar com vocês. Então, assim, não tenham medo. Metam a cara, comecem lá pelo pai Google, pesquisem, porque tem muita coisa acontecendo. Fico à disposição, assim como a Claudinha, para ajudar quem tiver, inclusive na área de saúde, né? Por conta da BSS, a gente tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de contatos e tudo, mas, assim, não tenham medo de pensar que, mas a minha solução, eu sou estudante, eu sou acadêmico e eu não tenho perfil empreendedor. Perfil empreendedor a gente faz.
sabe? Perfil empreendedor a gente aprende tudo nessa vida, a gente tem uma capacidade de aprendizado absurda. Então, é só uma questão de querer. O perfil empreendedor a gente não faz. Eu diria que a gente não faz. Ela não é, ele pode estar adormecido, né? Então, você tem condição de despertar o empreendedor que existe dentro de você. Exato. O tamanho desse empreendedor é que varia. Tem aquele empreendedor que é pequenininho, tem aquele empreendedor que é um monstro. Uma outra coisa que eu gosto de comentar muito existia uma tirania no passado que a startup tem que ser global, escalável em 6 meses, né? E blá, blá, blá. Gente, a empresa tem que ser do tamanho que você quer, do tamanho da sua ambição, do tamanho que você acredita que está trazendo impacto para a sociedade, impacto para você. Então, você pode ter um bonsai, não é crime, como você pode ter uma floresta amazônica. Quem tem que decidir isso é você. Qual é? Agora, isso tudo traz consequência. Então, por exemplo, o investidor ele tende a investir numa floresta amazônica e menos numa bonsai. Uma floresta amazônica pode dar mais trabalho e dedicação do que um bonsai, mas isso tudo depende do que você quer. Então, nesse nosso mundo de incertezas, não existe certeza. Exato. Eu acho que a frase seria essa. Não existe certeza. Tudo a gente vai descobrindo. Até uma coisa que eu comento muito, né? Que eu adoro uma validação. Valida tudo, gente. Vai validando, vai conversando. Eu valido até com um motorista de Uber, eu entro no motorista de Uber, às vezes começa a bater papo, começa a validar uma ideia que eu tive, ou validar. Eu gosto muito de entender como é que está a situação de aplicativo, né? Então, perguntar como é que o Uber funciona, como é que não é, como é que ele se sente, se realmente... Então, tente sempre duvidar das suas certezas para que suas hipóteses sejam confirmadas ou negadas e você consiga, de forma mais rápida, atingir seu objetivo. Tem outra coisa que eu também gosto de falar muito: não se apaixona pela ideia, se apaixona pela solução. É difícil a gente falar, mas, às vezes, quando você tem ideia, você acha, não, eu vou fazer isso. Quando você começa a validar o mercado, você descobre que aquela solução não é muito bem que o mercado queria. Dá uma chegadinha, dá uma pivotadinha aqui para cá, que, vamos dizer assim, você sentiu o cheiro, sentiu o faro, mas não necessariamente o primeiro estalo que você teve é o que resolve. Vamos pesquisar mais, analisar melhor, que às vezes você descobre uma possível solução tão próxima que, gente, faz toda a diferença. Exatamente, é isso aí. E eu acho que é aí, então, eu estou nas mídias sociais aí, Cláudio Wilson, tanto como Biz Studio como Cláudio Wilson, então podem me adicionar. A Cláudia também. Cláudia Amaral. Se botar Cláudia Amaral, 2A juntos, 31, me acha de tudo quanto é rede. 31 porque é velho mesmo, do primeiro e-mail que eu criei lá atrás. Não, eu uso isso para tudo. O meu está Cláudio Wilson mesmo, fica mais fácil. Mas Cláudia Amaral, em tudo quanto é canto, a BSS, Remedinha, Agência Fortuna, 4 Tuna, me acha em todos os perfis também. Sou super adepta a ajudar a colaboração. Acredito que só com a colaboração que a gente vai longe, então sou acessível para caramba, para bater papo, trocar ideia e ajudar, inclusive em validaçõezinhas aí, né? E vou falar em meu nome, em nome da Cláudia. Mais uma vez, a gente agradece o convite. A Mônica Viana, que ia participar desse painel, não pôde participar, foi uma das idealizadoras do evento. Eu estou assim, encantada com o evento, que é só um pedacinho. A programação de ontem foi excelente, a programação de hoje foi excelente, a programação de amanhã vai arrebentar. É um movimento da academia, mas a gente vê que é um movimento em que está buscando trazer a sociedade, o mundo privado, está trazendo aí muito assunto, muito debate, que vai enriquecer muito os nossos participantes. Tem mais de 1.000 participantes. Eu fiquei impressionada, porque hoje em dia é difícil você conseguir encontrar eventos com esse porte, né?
Sim, tá, assim, sim. eu estou orgulhosa de estar participando, estou orgulhosa de estar Também. envolvida nesse movimento, e Cláudia também, então a gente deixa um beijo para todos. Falar disso de. Só uma jabá, jabá. Amanhã eu estou no painel de saúde digital também, final da tarde. Eu e mais uma galera muito legal. Quem tiver interesse sobre saúde digital. Eu vou estar lá, não vou perder. E um beijo para a Vitória, que nos ajudou trazendo a pergunta dos participantes. Isso. Obrigada, Vitória. Obrigada ao pessoal que assistiu, acompanhou a gente. E é isso, então. Beijo. Beijo para todos. Obrigada, Cláudia.